Shalom, queridas e lindas mulheres, queridas moças e queridas meninas também. Que bom que você está comigo aqui para nós aprendermos um pouquinho mais sobre o que a Bíblia é para mim. Nessa série que nós estamos tendo, já 4 vídeos falando sobre os símbolos da Bíblia e que esses símbolos significam para nós. E nós já estudamos alguns símbolos. Rapidamente vamos recordar, não é? E você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, não é? Participe, compartilhe, deixe o seu like, a sua apreciação. E eu deixo um convite para você também. Se você quiser participar do nosso grupo de oração chamado Saia dos Casulos, aqui na descrição vai estar o meu WhatsApp e você pode entrar em contato comigo dizendo eu quero participar do grupo de oração. Ali a gente conversa, a gente ora, faz pedidos e eu vou lhe enviar, não é? No decorrer do tempo, eu vou lhe enviar um presente maravilhoso, uma Bíblia customizada, um kit comunhão, com orações, uma coisa especial, você vai gostar. Bem, nós já estudamos alguns símbolos da Bíblia. Vamos recordar. Nós estudamos a Bíblia como fogo. Fogo. Como? Olha aqui. Martelo, que esmiuça a rocha. Nós estudamos também como lâmpada, a candeia que ilumina. Nós estudamos também que a Bíblia é como espelho. A gente olha e vê, puxa vida, estou precisando corrigir isso, corrigir aquilo, outro, não é? Nós estudamos também que a palavra de Deus é o quê? A espada para nos defender do nosso inimigo e também atacar com o poder de Deus, não é? Nós estudamos também que a Bíblia é o quê? O pão que alimenta. Nós estudamos também que a palavra de Deus é o quê? Semente, que cai no nosso coração, que faz brotar uma nova planta. Nós vimos que a semente menor, nós vimos a semente de mostarda tão pequenininha, não é? E também de morango, também pequenininha, não é? Pequenininha mesmo, 2 milímetros, não é? 2 milímetros. Nós estudamos também que a palavra de Deus são 2 testemunhas e 2 oliveiras, o Antigo e o Novo Testamento. E hoje nós vamos terminar com 2 símbolos da Bíblia, que a própria Bíblia fala dela. Então vamos lá. Nós vimos aqui, no último vídeo, lá em Apocalipse 11, nós estudamos ali uma profecia que dizia, e que depois aconteceu, que as 2 testemunhas, ou seja, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, estariam vestidas de saco por um período, que foi o período da Idade Média, quando a Bíblia foi esquecida, acorrentada, e que essas 2 testemunhas morreriam, ficariam estendidas na praça, seus cadáveres. Isso aconteceu na Revolução Francesa, quando eles fizeram uma montanha de Bíblia e puseram fogo. E nós vimos que a França pagou caro por isso. Eles decretaram que Deus estava morto, que a razão que era a deusa. E nós vimos também aqui em Apocalipse 11 que essas 2 testemunhas também são chamadas de 2 oliveiras e 2 candeeiros. Veja aqui Apocalipse 11, verso 4. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então veja, a palavra de Deus são 2 candeeiros, Antigo e o Novo Testamento. Um símbolo da palavra de Deus. Candeeiro, candeeiro, aqui. É chamado também a menorá, que em hebraico quer dizer lâmpada, candeeiro.
esse candeeiro tem 7 lâmpadas. O número 7 é muito interessante na Bíblia, significa perfeição, completude, né? Totalidade. Né? Então, veja, ela tem 7 lâmpadas, porque ilumina de uma maneira extraordinária. Por isso que tem 7, né? E quando nós encontramos a menção de candeeiro ou candelabro na palavra de Deus, lembra lá quando foi construído o santuário? Lá no deserto? O santuário tinha um pátio, era todo cercado também. No pátio tinha o altar do holocausto, onde queimavam os bichinhos, né? Os animais. Tinha uma bacia ali. Aí tinha o prédio. Tinha 2 compartimentos, o santo e o santíssimo. O santíssimo, do santo para o santíssimo, tinha uma cortina, né, que era um véu e não via o que estava lá dentro, né, porque o santíssimo, só uma vez por ano que um sumo sacerdote entrava lá, onde estava a arca da aliança com os 10 mandamentos. E no primeiro compartimento, no santo, tinha a mesa com os pães da proposição e depois tinha o candelabro, que iluminava aquele ambiente, e perto da cortina, perto do Santíssimo, tinha um altar de incenso. Então, esse candelabro fazia qual era a função dele? Iluminar. E ele não apagava. Os sacerdotes ficavam atentos. Ia lá, colocava óleo, já estava terminando, já colocava o óleo. Porque não deveria nunca apagar. Deveria estar sempre iluminando. Esse menorá, esse candelabro, ele é um dos símbolos do Estado de Israel. Você vê muito, quando você vê coisas lá de Israel, tem muito sempre o menorá e também a estrela de Davi. São 2 grandes símbolos do povo de Israel. Então veja, esses 2 candelabros representam o quê? A palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Agora, veja que interessante. Olha, eu acho legal isso aqui demais, queridas mulheres. Nós podemos aprender demais com isso aqui, olha. Veja Apocalipse, capítulo 1. Eu acho isso aqui reconfortante. Dá um entusiasmo para você viver, você prosseguir. Veja, capítulo 1, versos 12 a 20. Olha o que diz aqui. Voltei-me para ver quem... João, né? O apóstolo João. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros. Agora ele vê 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito, e cada um com uma cinta de ouro. Aí que depois aqui os versos seguintes vai descrevendo como que era esse homem, esse ser que estava ali andando no meio daqueles 7 candeeiros. Então, ele dizia que esse homem ele tinha uma veste interessante, e ele disse para João: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive estive morto, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que interessante. Aí ele recebe da parte aqui, o João recebe dizendo que essas 7 estrelas, esses 7 candeeiros de ouro são 7 estrelas, ou seja, os 7 anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí depois os capítulos 2 e 3 começa falando dessas 7 igrejas, e foram igrejas que existiam de verdade ali no tempo de João. Mas em termos proféticos, esses 7 candeeiros representam os 7 períodos da igreja, desde quando ela iniciou, né, ali com os apóstolos, até quando Jesus voltar. Mas sabe o que é mais interessante, querida mulher? Nós podemos também dizer que esses 7 candeeiros representam as fases da nossa vida. Sim, nós passamos por várias fases. Há psicólogos, aqueles estudiosos, dizem que a vida tem 7 fases também. Nós somos concebidos, nós nascemos, nós somos gerados, nós nascemos, nós temos a primeira infância, a segunda infância, nós temos a adolescência, nós temos a fase adulta, nós temos a velhice e depois tem a morte, não é?
Então, veja, nós também passamos. E aqui esse verso diz que Jesus estava andando o quê? No meio dos candeeiros. Ele estava ali cuidando daqueles candeeiros, sabe, queridas mulheres? Jesus tem um amor tão grande por nós. Ele está em todas as fases da nossa vida, todas elas. Se às vezes você acha que Jesus não está com você, talvez seja você que não está querendo que ele esteja com você. E Jesus então diz, olha, eu quero estar em todas as fases da sua vida. E para isso, eu tenho aqui a palavra, a minha revelação, o manual de sobrevivência, que vai te ajudar a percorrer as fases da sua vida. Sabe, querida mulher, a palavra de Deus, esta luz perfeita que ilumina. Mas sabe o que é mais interessante ainda? Vamos lá? Em João capítulo 8. Ai, que maravilha! Vai completar o que nós estamos falando. Capítulo 8 do Evangelho de João e o verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará em quê? Nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ah, querida mulher, o mundo é cheio de cores, cheio de luzes, não é verdade? As cidades são iluminadas com lâmpadas de LED, não é? Há muitas luzes, os programas de televisão, os shows são iluminados com luz. Mas que luzes são essas diante da luz do mundo que é Jesus Cristo? Muitas vezes nós estamos procurando essas luzinhas, sabe, que vão ofuscar a nossa visão para a verdadeira luz. Sabe, querida mulher, Jesus é como a luz do sol. É? E ele deixou uma luz que reflete a luz dele. Podemos dizer que a Bíblia é como a lua. A lua ilumina quando? À noite. E a nossa vida muitas vezes está escura, tem escuridão como a noite. E Jesus diz, olha, eu não estou aparecendo, mas eu estou lá, o sol nos aparece, não, é a terra que roda, não é? Que fica oculta do sol e depois na rotação ela volta, a luz do sol está lá, mas a luz do sol está iluminando a lua e a lua nos iluminando. Então é assim, você não precisa andar em trevas, porque a luz que é Jesus está iluminando a luz que é a Bíblia. E essa é o quê? A lua, a luz que ilumina o nosso caminho. Você não precisa andar em trevas, porque Jesus é a luz do mundo e ele deixou essa luz para iluminar a nossa vida. Que tal você, querida mulher, fazer da Bíblia o seu candeeiro, os seus 2 candeeiros, não é? Iluminando a sua vida? Você não precisa andar em trevas, nas trevas da depressão, nas trevas do pecado, tanta coisa que venha nos atrapalhar, escurecer a nossa vida. Mas a palavra de Deus é essa luz. E nós vamos para o último símbolo da Bíblia. Último símbolo da Bíblia. Que ela mesmo fala, né? Que ela é. Então vamos lá em Mateus capítulo 13. Olha que interessante aqui. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. E o verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Você já imaginou você andando num campo, tá lá, cavando lá, qualquer coisa, você encontra um tesouro, mas não é seu. Você vai lá, vende tudo, só não vende a mulher, nem os filhos, né? Mas vende tudo e compra aquele campo. Para o quê? Adquirir aquele tesouro. O que é um tesouro? Do ponto de vista jurídico, é uma coleção antiga, né, de itens preciosos, dinheiro, joias, moedas, pedras, metais nobres, que foi oculto por alguém e foi esquecido lá. Aconteceu alguma coisa, foi esquecido. Então, veja
E esses tesouros, né, esses tesouros perdidos, ocultos, então, tá lá escondido. Antigamente não tinha banco. Você depositar seu dinheiro. Algum tempo muitas pessoas punham seu dinheiro nos colchões, né? Já viu falar nisso? Então os colchões eram ali o tesouro, né? Mas antigamente, tempo de crise principalmente, não tinha como. E as pessoas escondiam os tesouros nos terrenos para livrar dos ladrões, até dos governos que iam lá para pagar impostos, coisas assim, né? E sabe que esse negócio de tesouros perdidos é um fascínio para as pessoas. Todo mundo tem um fascínio. Quando é criança, brinca de caça-tesouro. Todo mundo tem um fascínio com tesouros, né? Tesouros perdidos. E tem pessoas até hoje, pessoas que gostam disso, são fascinados e estão à procura de tesouros perdidos, navios perdidos, não é? O cinema, ele usa muito, explora muito essa questão de tesouros perdidos. Existe uma trilogia, depois eles fizeram um quarto, né? Indiana Jones, na década de 80, né? Eu gosto muito dessa, inclusive eu tenho em CD, não é? Essa trilogia de Indiana Jones. Então, o primeiro era Caçadores da Arca Perdida, né? Quantas pessoas estão procurando a Arca Perdida, esse tesouro, né? Até hoje não encontraram, né? Depois veio o segundo, Indiana Jones e o Templo da Perdição, que era uma pedra, não é? Depois Indiana Jones e a Última Cruzada. Eles procurando o Santo Graal. Quantas pessoas, tem gente até hoje aí, né, atrás do Santo Graal. Depois fizeram, né, mais recente, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Eu pessoalmente não gostei muito, porque já fugiu, teve coisa do outro mundo, extraterrestre, mas tudo bem. Mas tem muitos filmes, até interessantes, sobre caça-tesouros. Mas a Bíblia diz que ela é o tesouro escondido. Olha aqui. Opa! Aqui eu tenho uma coleçãozinha de moedas. Não vale muito, não é um tesouro não, tão grande assim, não. Mas eu tenho algumas moedas aqui, né? Tem algumas estrangeiras. Um tesouro, né? As pessoas querem achar tesouros, né? Ai, que legal se fosse, né? A gente achasse um tesouro, um baú cheio de moedas de ouro, pedras preciosas, diamantes, sei lá mais o que, né? O tesouro. Seria interessante, né? Mas nós temos um tesouro muito melhor do que esse, que é o quê? A palavra de Deus. Ela é o tesouro. Veja que nessa parábola que Jesus estava contando, tanto o campo como o tesouro representam a palavra de Deus. E o tesouro, de maneira bem específica, representa o quê? O quê? A salvação, a redenção, certo? O evangelho. Jesus Cristo, que é o maior de todos os tesouros. Sabe, a gente encontra o ouro lá nas profundezas da terra, né? É um tesouro. A gente encontra as pedras preciosas, mas nenhum desses tesouros podem se igualar ao tesouro maior que é Jesus Cristo e a sua palavra. Sabe, queridas mulheres, a palavra de Deus é o maior dos tesouros. Porque a revelação de Jesus, o tesouro por excelência. Veja, a escritora Ellen G. White, ela diz o seguinte, eu gostaria de ler, que ela fala sobre essa parábola do tesouro escondido. Esse é o tesouro que se acha nas Escrituras. A Bíblia é o grande livro de Deus, seu grande educador. O fundamento de toda a verdadeira ciência está contida na Bíblia. Veja, querida mulher, a Bíblia é um agente educador, é um tesouro. Você, pai, o que você gostaria de dar para o seu filho? Deixar como herança um tesouro. Eu só estou deixando para os meus filhos estudos, que é um grande tesouro, é um grande investimento. Então diz aqui que a Bíblia é a verdadeira ciência, é o melhor tesouro que nós podemos ter. Ela diz mais assim, esquadrinhando a palavra de Deus,
todo ramo de conhecimento pode ser encontrado. E, sobretudo mais, encerra a ciência das ciências. A Bíblia é a ciência das ciências. Sim, há como harmonizar ciência e religião. A ciência da salvação. Qual é a ciência das ciências? É a ciência da salvação. Que adianta você ter todos os conhecimentos do mundo? Ser um grande filósofo, ser um grande cientista, né? Ter uma enciclopédia na sua cabeça, se você não tem a ciência da salvação. A Bíblia é a fonte das riquezas inesgotáveis de Cristo. É na palavra de Deus que nós encontramos o maior tesouro, que é Jesus Cristo. A verdadeira educação superior é obtida estudando a palavra de Deus e a ela obedecendo. Tem gente que vai rir, que isso, cai na real, minha senhora. Que isso, Bíblia está ultrapassada, precisa ser atualizada não, querida mulher. A Bíblia é sempre atual. Se, porém, é substituída por livros que não levem a Deus e ao seu reino do céu, a educação adquirida é uma perversão do nome. Não tem nada de mais você estudar outros livros, outros ramos de conhecimento. Mas se a Bíblia for substituída pela Bíblia, não tem valor nenhum. É uma perversão da palavra educação. Sabe, eu pergunto, que tesouro você está procurando? Tantas pessoas estão procurando tesouros em lugares onde vão achar o quê? Só serragens. Vão encontrar o quê? Bijuterias. Bijuteria não é uma joia de valor. Parece até bonitinha, né? Não tem nada demais, né? Uma bijuteria. Mas o quê? De pequeno valor. Mas uma joia de verdadeiro, né? Com um diamante verdadeiro, um ouro. Então veja, isso tem valor. É assim com a palavra de Deus. Tem gente que está procurando em bijuterias. Tesouros falsos que reluz, mas não são de verdade. Como diz um pensamento, nem tudo que reluz é ouro. Sabe, querida mulher, você quer ter riqueza na sua vida? Quer ser uma pessoa rica? Quanta gente que sonha em ser rico. Mas nós temos uma maior riqueza, que é a palavra de Deus. Esse é o tesouro que você deve procurar. Concluindo essa série, vamos recordar. E eu pergunto, o que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para mim? Quais desses símbolos que nós estudamos que você mais se identifica? Com todos? Com alguns? Sabe, eu preciso da Bíblia em todos esses requisitos. Eu preciso da Bíblia como fogo. Por quê? Porque ela faz o quê? Ela me purifica, ela tira as minhas impurezas. Então, querida mulher, é a Bíblia para você como fogo? Que impureza você precisa tirar? Que impureza? A Bíblia vai tirar. É como um martelo, então? Ela é como um fogo que tira a impureza. Ela é como um martelo, né? Que esmiuça a pedra. Será que o seu coração está como uma rocha, uma pedra, que precisa ser quebrado para tornar-se um coração de carne? Será que essas pedras pode ser o orgulho, o preconceito, um pecado, tantas coisas? Será que nosso coração está duro? Se está duro, peça que o martelo da palavra de Deus quebre esse coração. Ah, será que você precisa da lâmpada, da Bíblia como lâmpada? Não é? Uma candeia que vai iluminar a sua vida. Como está a sua vida? Será que está escura? Será que há trevas na sua vida? Será que você está andando em trevas? Ah, não precisa, querida mulher. Você tem a palavra de Deus que é uma luz que ilumina o caminho. Ah, será que você precisa da Bíblia como espelho? Nós precisamos nos enxergar, ver os nossos defeitos, os nossos problemas e cair na real que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. A Bíblia mostra, olha, você precisa de um Salvador.
Como você se vê? Talvez você se vê ter uma pessoa indigna, sem valor, e a Bíblia está dizendo que é um espelho dizendo, não, olhe para você, você tem valor. Cristo morreu por você. Será que a Bíblia, você precisa da Bíblia como uma espada? Hã? Uma espada? A espada, a palavra de Deus, é uma espada que faz o que? Ela penetra até na medula. 2 gumes, vai penetrando, vai ensinando, vai educando. E também serve para nos defender do nosso inimigo. Satanás é como um leão que está nos rodeando, querendo estragar, para nos defender, para atacar esse inimigo. Então, será que você está precisando da palavra de Deus como espada? Será que você sabe discernir entre o certo e o errado? Hoje nós vivemos uma sociedade relativa, líquida. Uma sociedade líquida. A água, quando está no estado líquido, ela molda-se a qualquer recipiente que ela tem. Se eu ponho numa xícara, ela tem o molde da xícara. Se é numa garrafa. Mas se a Bíblia não, a palavra de Deus não é líquida, ela é sólida. Ela não muda. Será que nós precisamos também da Bíblia como pão? Opa, está caindo aqui os meus símbolos, né? Como um pão. Que tipo de alimento você tem comido? Qual o tipo de alimento que você tem ingerido? Tantas ideologias, filosofias, por aí, pregadas nas escolas, nas universidades, pela televisão, que não nos levam a nada. Mas a palavra de Deus é o verdadeiro alimento. Será que a palavra de Deus são 2 oliveiras? 2 oliveiras? Com óleo para ungir a sua vida? O Espírito Santo que leva a palavra de Deus? O que você tem colocado em sua vida? Tanta gente comendo óleos por aí que não são óleo de azeite. Só vai trazer o que? Colesterol, doença e até morte. A palavra de Deus, que é o azeite puro, não dá colesterol, não provoca colesterol ruim na sua vida. A Bíblia também é o quê? Candeeiros, 2 candeeiros. O que você tem usado para iluminar a sua vida? Procurado as luzes do mundo? Não, a Bíblia é a luz verdadeira que ilumina a sua vida. E por fim, você tem também precisado da Bíblia ser como um tesouro escondido? Sabe, querida mulher, onde você tem procurado o seu tesouro? Cristo disse, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde você tem depositado o seu tesouro? Como você tem procurado esse tesouro? Tem pessoas que querem saber da Bíblia, mas não pesquisa, não procura aprender, não leem a Bíblia com um coração humilde, um coração aberto. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que ir sem preconceitos e de coração aberto para que o Espírito Santo então fale a nós. Eu não sei como que é a sua vida, querida mulher. Eu sei da minha. Eu preciso desses símbolos na minha vida. Todos os dias. Porque a nossa vida, a nossa carne, Paulo diz, não habita nenhum bem em nós, né? O que eu quero eu não faço. E tem coisas que eu não quero, mas eu faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Que luta! Ele fala, desgraçado homem quem sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então é uma luta. Então nós precisamos da Bíblia todos os instantes da nossa vida. Tem um momento de leitura da Bíblia, de pesquisa, de oração, para que ela possa produzir em você uma vida santificada. Sabe, querida mulher, não importa o que você é ou foi. Onde você se encontra, onde você se encontrava, onde você se encontra e onde você um dia vai estar. Não importa. A palavra de Deus pode transformar a sua vida através da ação do Espírito Santo. Ele que inspirou os profetas e os apóstolos. É Ele que ilumina você para estudar a palavra de Deus e ela ser também uma luz em sua vida.
o nosso Criador e Redentor, deixou-nos o manual do fabricante. Ele que nos criou, ele deixou o manual. Quer que a sua máquina dure bastante? Tenha um bom funcionamento? Use o manual. É assim que a gente faz com carro, com aparelhos domésticos. Tem que fazer conforme o manual. Quer você ter uma vida plena, que Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Como você tem essa vida em abundância? Tendo a Jesus, tendo o Espírito Santo e tendo a palavra de Deus. Que ela possa ser todos esses símbolos, e que você possa ser uma mulher mais completa, mais feliz. Uma mulher se preparando para a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar e não tardará. Que Deus abençoe você, mulher. Nós vamos ter mais para frente aí outros assuntos sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus é inesgotável. Eu agradeço você que esteve conosco nesses 5 vídeos sobre o que é a Bíblia para mim. E que realmente ela seja essa luz, esse martelo, esse pão, tudo isso e muito mais. E que ela aponte a Jesus, o Salvador. Não esqueça de se inscrever, dá seu like, participe do grupo de oração. Que Deus abençoe você, querida mulher. Shalom, shalom, até mais.